Então, a passada a gente começou a falar sobre positivismo jurídico, e aí nós vimos algumas características em geral do positivismo. Vimos duas principais características. Uma, que é a tese das chamadas fontes sociais, e outra, que é a tese da separação entre direito e moral. Na tese das fontes sociais, eu disse, olha, o direito para o positivismo jurídico, ele se origina apenas ou exclusivamente de fontes socialmente reconhecidas, que é uma coisa que a gente chama de convencionalismo. Então, o direito é fruto de convenções sociais, de como as pessoas acordam que será o direito, é isso que ele vai ser. Segundo ponto, o direito ele não é a mesma coisa que a moral ou a política. O direito ele é distinto. E o direito não se encontra vinculado, ou não se encontra necessariamente vinculado a nenhuma dessas características. Quer falar, Paula? Não? Não, Tá. desculpa. Ele não se encontra vinculado a nenhuma dessas características morais ou políticas. Ele é um conhecimento essencialmente distinto. Gente, um outro ponto, uma outra característica é o tratamento ou a percepção, ou a compreensão, assim, compreensão sobre o ordenamento jurídico. A gente vai ter uma aula só para tratar de forma mais específica sobre o ordenamento jurídico, tá? Mais lá para frente, quando a gente vai falar como é que ele forma, quais são as suas características. Mas, em resumo, gente, o ordenamento jurídico ele é o conjunto de normas jurídicas. Então, por exemplo, vou pegar uma forma mais simples. Então, o ordenamento jurídico brasileiro ele é o conjunto de normas jurídicas que formam o direito brasileiro. A Constituição, as leis, os decretos, as portarias. O conjunto, o conjunto dessas normas a gente chama de ordenamento jurídico. Ok? Gente, para o positivismo jurídico, o ordenamento jurídico, por si só, ou o conjunto das normas jurídicas positivadas, por si só, é autossuficiente. Como assim autossuficiente? Ele consegue, de forma adequada, regular as relações sociais. Por isso, esse conjunto de normas, quando o conjunto de normas pensa de forma mais simples, gente, no conjunto de leis que nós temos no Brasil. Para um positivista, as leis que nós temos no Brasil, elas são autossuficientes, elas conseguem adequadamente resolver os problemas que nós temos. Lembra que a gente viu isso? O direito existe para resolver problemas de coordenação. Para o positivista, o ordenamento jurídico ele consegue resolver adequadamente esses problemas de coordenação. Por quê? Porque esse ordenamento jurídico ele tem três características. Ele é características. Ele é marcado por completude, clareza e coerência. Bora lá. Gente, o que sim... Deixa eu colocar tudo silencioso. O que significa completude? O que significa dizer que o ordenamento jurídico ele é completo? Significa que todas as relações jurídicas que são relevantes ou que são significativas são tratadas ou possuem previsão normativa. Todas as relações sociais juridicamente relevantes possuem previsão normativa.
bora lá, gente. Bora supor... e aqui vem uma diferença importante, tá? Relações sociais em geral versus relações jurídicas. Essa pergunta vocês já sabem responder. As relações, o direito, as relações que são reguladas pelo direito, as relações jurídicas, são todas as relações sociais? Sim ou não? Respondam. Senão a gente vai travar a aula até vocês responderem. A Sandra disse que não. O que é que tem mais previsões? As relações sociais em geral ou as relações jurídicas? O que é mais abrangente? Qual é o círculo mais abrangente? As relações jurídicas ou as relações sociais em geral? Qual é o mais abrangente? Relações sociais em geral. Relações sociais em geral, isso mesmo. As relações sociais, elas envolvem várias, de novo, relações, várias situações que ocorrem na sociedade. Algumas delas são juridicamente relevantes, outras são juridicamente irrelevantes. Exemplo clássico, exemplo da mentira. Cadê o Igor? Igor não veio para aula hoje, né? Vou colocar a foto só para ele. A mentira é um exemplo disso. É uma relação social. A mentira ocorre de uma pessoa para outra, mas não é sempre uma relação jurídica relevante. Então, para um positivista, todas as relações que são juridicamente relevantes, elas possuem previsão normativa. Não existe nenhuma situação que não traga essa previsão. E aqui eu já vou explicando a característica e o problema. Qual é o problema ou os problemas que um positivista tem que responder e às vezes ele não consegue? O oposto da completude são as lacunas. O que são lacunas? São situações juridicamente relevantes ou situações... Vou colocar até assim. São situações sociais juridicamente relevantes que não possuem previsão normativa. E aí tem um caso clássico, que é o caso Higgs versus Palmer, lá nos Estados Unidos. Imagina a seguinte situação, tá? Você tem um avô extremamente rico, esse avô não tinha mais filhos, mas ele tinha um neto. E aí o neto decide matar o avô para receber a herança, ok? Gente, se o único parente que esse avô tem é o neto, e ele morreu, quem que vai receber a herança dele? O neto, né? Só que parece aceitável você dar a herança a quem matou o próprio avô para receber a herança? Faz sentido isso para a sua cabeça? Pensa aqui no caso do Brasil, da Suzane von Richthofen. Faz sentido ela receber a herança dos pais, sendo que ela matou os pais para receber a herança? Sim ou não? Só qual é o problema? O Brasil tem essa previsão. Só que naquele local onde ocorreu isso, lá nos Estados Unidos, naquele estado, não havia essa previsão na legislação. Ou seja, você matar o falecido, matar o que chama, como a gente chama, o autor da herança, o que era o proprietário, para receber a herança dele, não era uma situação que havia... Não esqueça de desligar o microfone, tá? Não era uma situação que era punida juridicamente. Só que essa é uma situação juridicamente relevante, é uma situação social juridicamente relevante, ou seja, essa situação social ela tem um impacto jurídico, quando digo juridicamente relevante nesse caso aqui, tem um impacto sobre o direito, ou não? Tem, né? Tem.
Só que não havia previsão normativa. Como a gente chama isso? Lacuna. Está entendendo? A lacuna é uma situação para a qual não existe previsão normativa. A característica é a completude. Qual é o problema? É que existem lacunas. Quer ver um outro exemplo? Eu até dei esse exemplo em sala de aula, que é o exemplo do cartão de crédito. Quando o cartão de crédito surgiu, já havia legislação sobre o cartão de crédito? Não, né? Mas e aí? Era uma situação juridicamente relevante ou irrelevante? Era uma situação social que impactava o direito ou não? Impactava, né? Só que não havia norma que regulasse isso. Esse é um problema causado por uma lacuna, ou seja, uma situação social que é juridicamente relevante, ou seja, ela tem um impacto sobre o direito, mas que não possui previsão normativa. Claro isso ou não? Isso precisa ficar importante. Essas três características vão perseguir vocês por alguns semestres daqui para frente. Então, isso tem que ficar bem claro. Sim ou não? Não. Então tá. Olha só. O que é uma relação jurídica, gente? Olha só, deixa eu pegar aqui. Vamos para o meu quadro. Existem inúmeras situações que a gente vai chamar aqui de situações sociais, tá? Esse quadro maior é o quadro das situações, ou a gente pode até usar o termo da sociologia, né? Os fatos sociais. Ok? Esse quadro maior é o quadro dos fatos sociais. Por exemplo, você ir para a aula, você casar, você ter um namoro, você terminar um namoro, você comprar um presente, você vender a sua casa, você ir frequentar uma igreja, você ir no clube, tudo isso são fatos sociais, são práticas que nós temos dentro de uma sociedade. Desses fatos sociais todos, alguns deles, poucos, até relativamente poucos, são os chamados fatos jurídicos. Ok? Como é que um fato social faz para virar um fato jurídico? Faz para ele vir para cá. O que é que faz com que esse círculo se forme? Hein, gente? O que é que faz com que um fato social se torne um fato jurídico? Quando ele começa a atrapalhar a vida em sociedade? Mas como é que eu vejo isso de forma mais clara, Paula, essa passagem, essa relevância? Tá certo, mas como é que eu faço para ver isso de uma forma mais prática? Essa passagem. Quando criam leis, essas coisas? Isso, quando existe uma norma jurídica. Então, essa passagem aqui, ela é marcada de forma visível quando existe uma norma jurídica. Uma lei, por exemplo, ok? Só que existem algumas situações que elas impactam esses fatos jurídicos. Existem algumas situações que influenciam esse círculo aqui, só que não estão expressamente previstos em normas jurídicas. Então, de novo, as pessoas morrem, certo ou errado? Certo. A morte impacta a vida em sociedade, sim ou não? Sim. Pergunta: essa morte, então morrer, que embora seja um fato natural, ele tem um impacto social, tá bom? Morrer é um fato natural, mas que tem consequências sociais.
E vai virar um fato jurídico? Vai. Por quê? Porque o morto, ele deixou dinheiro, ele deixou bens, ele deixou uma casa. E eu preciso dizer para quem vai tudo isso. Isso aqui é o fato jurídico. Só que tem uma situação que ela impacta esses fatos jurídicos, só que ela não está prevista em uma norma jurídica positivada. Ou seja, não existe uma lei que claramente trate dessa situação. Exemplo, nesse local lá nos Estados Unidos, o herdeiro que matasse o autor da herança, o dono da herança, ele não era excluído da herança. Isso é um problema, não é um problema? Isso não é uma situação jurídica que tem um impacto sobre o direito e que, nesse caso, não está previsto no ordenamento jurídico? Não é uma situação assim? Ou, exemplo, cartão de crédito. Vamos supor, 30 anos atrás, não havia uma legislação clara sobre cartão de crédito. E aí, vamos supor, roubaram meu cartão de crédito, eu liguei avisando que tinham roubado meu cartão de crédito, e depois que eu liguei, foram lá e fizeram um monte de compras. E agora o cartão quer me cobrar. Essas compras que fizeram depois que eu já tinha avisado que tinha sido roubado. E aí, como é que o direito resolve isso? Já que isso não é uma situação juridicamente prevista. O direito vai dizer assim, não me importa, não me interessa, é assim que o direito resolve isso? Não, o direito tem que resolver isso. Só que essa é uma situação de lacuna, ou seja, uma situação sem uma solução clara dentro das normas positivas. Ficou clara a diferença entre completude e lacuna? Para um positivista, a bilateralidade atributiva, esse é o aspecto de atributividade, Paula, é o aspecto da previsão legislada, de uma norma que regula os dois lados. Então, tem a ver com a bilateralidade atributiva, mas não é o caráter bilateral, é o caráter atributivo. Tá bom? A Tainá perguntou o seguinte, e no Brasil, como é que funciona isso? No Brasil, a gente tem normas que prevêem que aquele que cometeu um ato contra o autor da herança, contra o falecido, ele não tem direito à herança. Tá bom? É um caso que a gente chama de indignidade. Ficou clara a primeira característica? Sim ou não? Falem agora ou calem-se para sempre. Não, brincadeira. Ficou claro, não, porque essas 3 características são importantes. Ficou? Perfeito. Segunda característica é a clareza. O que é clareza? O ordenamento jurídico prevê soluções objetivas, ou a gente vai dizer assim, soluções, é o termo, né? Claras, para os casos que regula. Ou seja, não há grandes problemas interpretativos. O que é que diz um positivista? O ordenamento jurídico, ele prevê respostas para os casos de uma forma mais ou menos pacífica, ou seja, as pessoas leem as leis, as pessoas estudam as normas legais e essas normas, elas trazem respostas mais ou menos pacíficas, ou seja, quem quer que vá ler as normas jurídicas consegue entender o que elas têm a dizer. Essa é a proposta. Qual é o problema? Bem, qual é o problema da clareza? Então, aparentemente, muitas leis, você vai ler e você vai entender de uma forma muito clara. Isso é óbvio. Então, assim, o limite de velocidade no Almirante Barroso é 50 km por hora. Ok, claro isso. Matar alguém. Matar alguém é claro que eu sei o que é matar alguém. Agora, e aí vem o problema, que é a chamada, qual é o oposto de clareza?
sugestão para o segundo problema. Sugestão, gente. O oposto de clareza. Vai lá. Supletivo, supletivo, supletivo. Não? Gente, a gente vai chamar... O oposto de clareza seria obscuridade. Mas o termo que a gente usa é ambiguidade. Tá. O que é algo ambíguo? Poderia ser escuridão. O que é algo ambíguo, gente? O que é ambiguidade? Sugestões, sugestões, sugestões. Duplo sentido. Duplo sentido. E aí o Matheus trouxe uma palavra importante. Quando algo tem duplo sentido ou mais de uma interpretação, perfeito, Heitor, as pessoas elas vão concordar com o que aquilo está dizendo? Sim ou não? Quando algo tem mais de uma interpretação, usa essa expressão do Heitor, as pessoas concordam sobre o significado daquela palavra? Não. Não. E aí surge um problema. Isso. Não é sempre, tá? Isso aqui é uma palavra importante. Não quer dizer que sempre ocorre dessa forma, mas existem normas no ordenamento jurídico que trazem termos vagos ou indeterminados e, por consequência, possuem mais de uma interpretação possível. Eu sempre dou como exemplo o bendito da história do careca e do calvo, né? Vamos tentar dar uma variada. Deixa eu pensar uma outra situação que gere ambiguidade no sentido mais usual. Não, vou usar as expressões, os exemplos que o Hart, que é o autor dessa semana, ele usa. Considere, por exemplo, um hidroavião. Um hidroavião, ele é uma espécie de barco? Lembra que eu acho que eu dei esse exemplo já. Um hidroavião é um tipo de barco? Um hidroavião se locomove na água, não se locomove? Locomove, mas ele é um tipo de barco? Não. E aí? Não. É uma norma, e aí, gente, esse é um exemplo talvez seja simples, mas existem várias situações que são... Opa, não tá aqui. Existem várias situações que são assim. Exemplo. Eu vou até dar uma expressão que eu estava até dando a semana passada na aula de Direito Civil. Uma situação lá, e aí o código prevê assim, quando o custo exceder consideravelmente o valor original. Então, quando é uma situação assim, quando a obra que você fizer exceder consideravelmente o valor do terreno. Gente, o que é exceder consideravelmente? É o dobro do preço? É 3 vezes o valor do preço? É 10% acima do preço? O que é exceder consideravelmente o preço? Vocês têm uma solução para mim objetiva para esse caso? Sim ou não? Não tem, né? Por que a gente não tem uma solução para esse caso? Porque essa é uma expressão indeterminada. Então, exceder consideravelmente é uma situação que, vamos supor, imagina a seguinte situação, eu sou juiz, o Heitor é juiz também. E aí chegou 2 casos iguais, para mim e para o Heitor, para aplicar o mesmo artigo do Código Civil. Quando o valor da construção exceder consideravelmente o valor do terreno. No meu caso, excedeu 2 vezes o valor do terreno. No caso do que o Heitor foi julgar, excedeu 4 vezes o valor do terreno.
Qual dos dois casos excedeu consideravelmente? Se é que a solução vai ser igual, no meu caso e no caso do Heitor, não vai ser igual. Por que não? Porque essa não é uma expressão clara, essa é uma expressão ambígua. Ficou claro isso? Professor, um exemplo mais. Liberdade de expressão, previsto na Constituição Federal de 88. Gente, liberdade de expressão, ok. Eu tenho direito de não ser censurado, ok. Mas e aí, eu tenho direito de fazer uma piada politicamente incorreta? Eu posso fazer uma piada de humor negro e se ela tirar graça com uma pessoa com deficiência? Posso ou não posso? Essa é uma situação que é difícil de ser resolvida porque é uma expressão que traz um conceito indeterminado. Ou seja, eu não tenho uma única interpretação viável. Isso, há uma variação de interpretações. Isso não quer dizer que seja uma interpretação subjetiva, tá? Não quer dizer assim, não, o que você disser está certo. Também não é isso. Existem parâmetros para interpretar. Vocês vão ver ao longo das aulas a chamada hermenêutica, parâmetros hermenêuticos, ou seja, existem parâmetros para você interpretar uma coisa. Mas esses parâmetros eles não te dão uma única resposta certa. Ok? Terceira característica, a coerência. A coerência significa que as normas jurídicas são harmônicas entre si. Ou seja, elas não se contradizem. Caso haja uma contradição, sempre haverá uma solução. Uma solução para resolver esse caso. Então é o seguinte, gente. Alguém perguntou aqui, essa variação cabe como agravante ao caso? Eu não entendi a pergunta, Amanda. Se você puder formular, eu explico, mas eu não entendi. Gente, coerência é o seguinte. O ordenamento jurídico não é um conjunto de normas? Esse conjunto de normas, uma norma pode dizer o contrário da outra? Então, por exemplo do sinal, que é o exemplo mais simples. Eu chego a um sinal e nesse sinal está aceso ao mesmo tempo o vermelho e o verde. Eu tenho como cumprir essa norma? Sim ou não? Não. Para os positivistas, o ordenamento jurídico ele não contém esse tipo de situação. Para um ordenamento jurídico, as normas jurídicas elas nunca dão ordens contrárias umas às outras. As normas que formam o ordenamento jurídico são formas que se adequam umas às outras. Elas são normas harmônicas. Então, o que uma diz, a outra, consequentemente, vai dizer de forma compatível. Elas são compatíveis entre si. Harmônicas, e eu vou colocar até aqui essa expressão, compatíveis entre si. Claro até aqui? A gente vai fazer aquela pausa e eu vou deixar uma tarefinha para vocês pesquisarem por 10 minutos. Eu quero saber o que são antinomias. O que é antinomia, tá bom? Pesquisem. Que em 10 minutos a gente volta. Tá bom? O que são... Professor, Oi. Diga, o Paula. senhor já corrigiu os trabalhos? Não, só vou corrigir semana que vem. Tá. Tá bom? O outro trabalho que o senhor pediu para enviar tem que enviar até hoje, né? Não, eu até mandei e-mail no grupo, mandei essa mensagem no grupo. O trabalho presencial, eu permiti que ele seja entregue até sexta-feira, tá bom? Tá bom. Perfeito. Obrigada. Então, a gente volta
10h55, tá bom? Sem falta, pesquisem o que são antinomias. Tchau, pessoal. Não desapareçam. Não sumam.